Muito bem, senhoras e senhores, então vamos lá continuar falando sobre copy que vende todos os dias. Hoje eu quero falar sobre um conceito pouquíssimo conhecido no mundo da copy, que é o que eu chamo de o poder da segunda conversa. Existe um outro conceito que eu ensino chamado o poder do segundo pensamento, então não confunda um com o outro. Hoje eu vou falar especificamente sobre o poder da segunda conversa, mas eu vou dar uma pitada aqui de como é que você pode entender um pouco mais dos bastidores sobre o poder da segunda conversa. Então vamos lá, vamos entender um ponto chave aqui que eu preciso que você preste bastante atenção. Sabe quando você está ali na fila do banco e está rolando uma conversa ali do lado e alguém fala alguma coisa que você reconhece, fala sobre alguém que você conhece, fala sobre um filme que você assistiu, ou fala sobre algum fato que você esteja acompanhando e você, como diz lá no Ceará, fica com a butuca ligada, você começa a prestar atenção naquela conversa. Em alguns casos, você está aqui, sei lá, sentado no restaurante, está conversando com uma pessoa, de repente começa uma conversa ao lado, um pouco mais alta, você está prestando atenção. O que eu chamo do poder da segunda conversa é o seguinte: a nossa mente ela é capaz de acompanhar mais de uma conversa ao mesmo tempo. Eu gosto de dizer que nós podemos acompanhar até 3 conversas ao mesmo tempo. Número 1 é a conversa que você de fato está tendo com outra pessoa. Então você está aqui sentado na mesa, conversando com uma outra pessoa, você está ali pensando naquela conversa, participando daquela conversa. Número 2, a conversa ao lado, que a sua mente também está registrando. Então, quantas vezes você estava ali na mesa conversando ou em algum local conversando, e ao mesmo tempo que você conversava com uma pessoa, você escutava a conversa de outra pessoa e você ficava processando aquilo ao mesmo tempo. E a terceira conversa, que é a conversa mental. Ou seja, você está participando de uma conversa ativamente, você está ouvindo outra conversa e ao mesmo tempo você está pensando algumas vezes até sobre outro assunto. A nossa mente ela tem essa capacidade, ela tem essa habilidade de processar. Não obrigatoriamente você vai prestar atenção com 100% de foco em todas as 3 conversas, por isso que é muito comum, muitas vezes você está aqui prestando atenção numa conversa, você pega um detalhe ou outro, e aí você passa para a segunda conversa, que é a conversa ao lado, e aí você perdeu o que a pessoa falou, você pede para ela repetir, ou você continua como se tivesse entendido e disse, tá certo, tá certo. A nossa mente ela não vai manter o mesmo foco, o mesmo nível de atenção em todas essas conversas que acontecem ao mesmo tempo, mas a nossa mente consegue transitar, é isso que eu quero que você preste atenção, ela consegue alternar entre essas conversas. A conversa de fato que você está participando, a conversa que você está ouvindo e os seus pensamentos. Quando você vai escrever uma carta de vendas, você tem que levar em consideração todas essas conversas que acontecem ao mesmo tempo na mente do teu público. Quando ele começar a assistir o teu vídeo de vendas ou quando ele começar a ler a tua carta de vendas, você não sabe onde ele vai estar, que ambiente ele está, o que está acontecendo ao lado, se tem uma pessoa conversando, se ele está ouvindo uma música, se está rolando se a televisão está ligada, se tem um filme acontecendo, você não consegue saber exatamente o que ele está fazendo. Beleza, está me acompanhando até aqui? Certo? Então você não tem como saber. Por exemplo, agora que você está assistindo esse vídeo, sei lá o que você está fazendo, se você está conversando com alguém e ouvindo esse vídeo, se você está correndo e ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio, eu não sei. Mas o grande ponto é, quando você desenvolve a habilidade de entender essa segunda conversa e criar uma copy que não obrigatoriamente tenta reter 100% de atenção, mas de tempos em tempos puxa essa atenção, pelo menos para os pontos mais importantes, aí é jogo ganho. Então eu quero que você entenda primeiro a questão mental. É praticamente impossível que o teu cliente leia a tua carta de vendas do começo ao fim sem, pelo menos, por algumas vezes ou dezenas de vezes, se distrair, ouvir outra coisa, a mente alternar, porque a nossa mente faz isso o tempo todo. Eu posso estar nesse momento agora olhando para a tela do meu computador, falando com você, olhar para fora e prestar atenção no que é que está acontecendo. Eu posso olhar pela janela agora e ver, por exemplo, que tem uma pessoa assistindo televisão ou vendo que alguém está jogando uma partida de tênis. Eu posso prestar atenção em outras coisas, observar, descrever para você ao mesmo tempo que eu estou aqui falando e ensinando algo para você. Beleza, já entendeu esse ponto? Já entendeu isso? Que nunca você pode prever ou ter total clareza do que o seu público está fazendo durante a leitura de uma carta de vendas ou assistindo o vídeo. Com isso em mente, você precisa entender o seguinte. Quando você vai criar uma carta de vendas, ou você vai criar um vídeo de vendas, ou um roteiro de vendas, você tem que levar em consideração que existem maneiras de você puxar a atenção ou retomar a atenção do teu público. E uma das maneiras mais importantes, uma das maneiras mais poderosas de todas, é o que eu vou te explicar para você agora. Se você aprende essa maneira, por mais que o teu público não esteja 100% atento a toda a tua carta de vendas, se ele pegar esses pequenos elementos, a mensagem é passada. Com a mensagem passada, você pode
cumprir a sua meta de gerar um engajamento, de gerar um convencimento e, obviamente, gerar venda. Natanael, qual que é esse primeiro elemento? O que eu acabei de fazer com você agora. Antecipação. Eu te dei um contexto geral e agora eu fiz uma quebra no meu discurso para criar uma antecipação. Olha, existe uma maneira extremamente importante e poderosa para você colocar isso em prática. Se você entender o que eu vou te falar agora, sem sombra de dúvida, você vai resolver boa parte do seu problema, você vai levar sua copy para o próximo nível. Percebe? Eu crio uma antecipação. O cérebro, a nossa mente, ela não resiste a uma boa antecipação. Então, se você está aqui conversando, de repente, na mesa ao lado, fala assim, eu vou te falar um negócio agora, Alfredo, e eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque eu só vou falar uma vez. E depois eu não quero que você me diga que eu não já falei isso. Pronto, você está prestando atenção. Peraí, o que ela vai falar? Então, a nossa mente está preparada para ser ativada mediante uma antecipação. E aí, o que eu quero falar para você é o seguinte. Existe o que eu chamo a maneira mais rápida de criar uma nova ideia. E é isso que eu quero que você preste atenção. Uma nova ideia é quando você define qual é a conversa que você quer ter com o teu público. Lembra, copy, na minha visão, copy é conversa. E uma conversa é uma boa copy. Se você conseguir transformar a tua carta de vendas em uma boa conversa, ou seja, que o público se sinta parte daquele contexto, se sinta parte daquele diálogo, ele se sinta envolvido naquilo que você está apresentando, você ganha o jogo. Quando você vai conversar com alguém, seja um amigo, seja um colega de trabalho, seja um familiar, nunca a conversa ela começa: oi, fulano, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Você vai começar assim, certo? Nunca a conversa vai ser assim, oi, fulano, tudo bem? Então, me diz o que é que você quer. Não. Quando você chama alguém para conversar, o normal de uma conversa é: e aí, tudo bom? Tudo bem, cara? Assim, você tá viajando. Você tem aquela conversa, vamos colocar small talk, né, que chama. Tem uma conversinha ali, tem uma preparação. Então, cara, eu te chamei para conversar porque aconteceram algumas coisas nos últimos dias, né? Você está sabendo aí que teve algumas mudanças aqui na empresa. O ser humano ele está acostumado a se comunicar dessa maneira. Uma conversa ela é feita dessa maneira. Por mais que uma pessoa seja objetiva e não enrole, ela seja direta ao ponto, mesmo assim ela vai contextualizar. João, deixa eu falar uma coisa. Como você sabe, eu gosto muito de ser direto ao ponto, então eu não vou... Eu vou falar exatamente o que precisa ser falado. Pronto, ele preparou para falar. Porque é o processo normal de comunicação que a gente tem. Todo mundo é assim, beleza? Independente de quão mais direta seja a pessoa, quanto mais enrola aquela pessoa. O ponto é, se você estabelecer que primeiro é uma conversa, você precisa identificar qual que é a conversa que você quer gerar na mente do teu público. E aí tem 3 elementos. O ser humano ele se interessa por elementos familiares, o ser humano se interessa por aquilo que é fácil de entender, o ser humano se interessa pelo segundo plano, o que não está sendo falado, mas está sendo mostrado. Vamos começar de trás para frente. Quando você for escrever uma carta de vendas, você precisa prestar atenção no que você quer que o público perceba através das suas palavras, através do que você está dizendo, e você também pode controlar até certo ponto o segundo pensamento ou a segunda conversa. Dependendo da maneira como você conduz a tua carta de vendas, você consegue influenciar conscientemente e de uma maneira até inconsciente os pensamentos do teu público. Nossa, Natanael, meu Deus do céu, agora complicou. Calma, vai ficar mais fácil para você. Deixa eu mostrar um exemplo prático para você aqui. Nessa carta de vendas, por exemplo, do meu novo livro chamado Copy na Veia, eu falo sobre o segredo para transformar o seu cérebro em uma máquina de criar cartas de vendas. E eu começo essa carta de vendas fazendo algumas perguntas. Como aquecer sua mente para escrever mais rápido? Como tornar sua mente uma máquina infinita de ideias? Como sair do básico e escrever de uma maneira praticamente impossível de ser ignorável? Como se tornar um copywriter muito acima da média? Eu fiz perguntas, beleza? Quando você faz perguntas abertas que você não dá a resposta, inevitavelmente, a nossa mente, ela vai procurar alguma resposta. Ou, pelo menos, ela vai esperar que uma resposta seja dada. Então, quando eu começo jogando 4 ou 5 perguntas, como tornar sua mente uma máquina infinita de ideias de copy, como sair do básico e escrever de uma maneira praticamente impossível de ser ignorada, como se tornar um copywriter muito acima da média. Eu joguei 3, 4, 5 perguntas aqui e eu não dei resposta para nenhuma dessas perguntas. Nesse exato momento, eu abro uma pergunta,
eu ativo o que eu chamo de ARM, ativação de resposta mental. Eu faço com que o leitor, mesmo que inconscientemente, ele crie uma expectativa de, beleza, ele vai me responder isso agora, né? E quando eu começo o texto, eu não falo nada a ver com aquela pergunta. Eu começo colocando um outro contexto. Mais pra frente eu volto a falar desses tópicos. Isso aqui é comumente chamado de abertura de loop, mas eu prefiro chamar nesse contexto aqui de ativação de resposta mental, que é exatamente quando eu faço a pessoa ou pensar a respeito de uma pergunta, procurando uma resposta, ou simplesmente esperar que venha uma resposta. Esse é o primeiro ponto. Então quando eu chego e falo o seguinte, olha, eu não sei quanto tempo você demora para escrever uma carta de vendas. Também não sei qual a nota você dá para sua cópia atualmente. Eu acabei de ativar mais 2 vezes os pensamentos do meu leitor. Olha, eu não sei quanto tempo você demora para escrever uma carta de vendas. Eu falar, eu não sei quanto tempo você demora, é a mesma coisa que eu estivesse perguntando, quanto tempo você demora para escrever uma carta de vendas? Porque quando eu falo, eu não sei quanto tempo você demora para escrever uma carta de vendas, inevitavelmente, a mente, a conversa interna, a conversa mental vai pensar, quanto tempo demora para escrever uma carta de vendas, hein? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Só que ao mesmo tempo ele já continua lendo o texto. Então, ó, a mente consciente foi buscar uma informação e agora o espaço está livre para continuar a conversa. Também não sei qual a nota você dá para sua cópia atualmente. Que nota você dá para sua cópia? Eu faço a pessoa pensar. À medida que eu faço com que a pessoa pense, reflita, eu estou dirigindo a conversa mental que ele está tendo. Em outras palavras, a primeira conversa aqui é quando a pessoa está lendo a carta de vendas, o texto que eu estou apresentando. A segunda conversa é o que ela pensa a partir do que eu falei. Aí eu vou e faço uma afirmação. Mais uma coisa, eu tenho absoluta certeza. Se você levar a sua cópia para o próximo nível, todos os seus resultados avançam para o próximo nível. Eu não preciso ficar te convencendo que cópia é algo muito importante, porque isso você já sabe. Mas o que provavelmente você está procurando desesperadamente nesse momento é como melhorar sua cópia o mais rápido possível. Como melhorar sua cópia já no próximo texto. Ó, mais uma vez eu repito o padrão. Eu não preciso ficar te convencendo de que cópia é algo importante, porque isso você já sabe. Ó, eu não preciso te convencer, porque isso você já sabe. Eu estou afirmando. Só que mais uma vez, aqui eu gerei a distração. Aqui o leitor está pensando a respeito do que eu acabei de falar. E a partir do momento que eu faço com que você pense, eu posso inserir afirmações, que essa afirmação vai passar de uma maneira muito mais rápida. Então, o grande ponto aqui do poder da segunda conversa é, eu te levei para esse assunto principal, mas na verdade o que eu queria falar era isso aqui. Quando eu te faço pensar sobre esse texto, isso aqui passa de uma maneira muito mais rápida. Eu não preciso ficar te convencendo que cópia é importante, porque isso você já sabe. Eu afirmei. Você não tem nem tempo de refletir acerca. Você aceita essa informação. O que provavelmente você está procurando desesperadamente nesse momento é, olha o elemento que eu coloco. Você está procurando desesperadamente. As chances de você concordar com o que eu estou dizendo são bem maiores. Por quê? A tua mente está pensando nisso aqui ainda, processando nisso, eu já comecei a inserir novas informações. E aí eu venho, a resposta é simples. Ó, a resposta é simples, eu respondo rápido. Você aprende a pensar de maneira clara, rápida e aguçada, melhor fica. Quanto mais você aprende a pensar de maneira clara, rápida e aguçada, melhor fica o seu texto. Ponto. O problema é que, como treinar a sua mente? Você percebe que aqui é o tempo todo. Eu jogo uma informação, te faço pensar, faço uma afirmação, levo para outro ponto. É um padrão de escrita baseado nessa técnica da segunda conversa. Eu te faço pensar para a esquerda e jogo informação à direita. Eu te faço olhar para cima e eu jogo informação por baixo. O tempo todo eu te faço pensar, porque a tua mente não consegue resistir a um comando como esse de pensamento, uma pergunta, principalmente uma pergunta indireta, e eu vou lá e jogo informação. E mais uma vez eu sigo, ó, mas deixa eu fazer algumas perguntas. E aí, meu amigo, mais pergunta, mais pensamento, e depois vem. Tudo isso foi revelado e pá. Então esse é o padrão de escrita usando essa técnica que eu chamo da técnica da segunda conversa. Uma técnica altamente avançada de copy que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu não vou detalhar muito porque isso faz parte do meu programa avançado de copy e principalmente da minha imersão presencial, onde eu ensino como que você transforma o teu texto em vendas. Se você se interessou por esse gostinho que eu dei sobre esse assunto maravilhoso que é copy e principalmente copy que vende todos os dias, você vai amar participar da minha imersão presencial, onde eu detalho essas estratégias, eu mostro todos os bastidores e eu te ensino da maneira mais prática possível como que você leva a sua copy para o próximo nível. Aqui abaixo vão ter todas as informações sobre a nossa imersão presencial e eu espero de verdade, fazendo parte desse grupo de pessoas que tomaram a decisão de levar a sua copy para o próximo nível. Combinado? Então é isso, um grande abraço, fique com Deus,
e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Mas espera aí. Antes de ir embora 100%, vamos falar mais um pouco sobre isso? Você entendeu o poder dessa estratégia que eu compartilhei com você agora? Eu duvido que você tenha visto isso em algum lugar. Você não vai encontrar. Principalmente porque eu dei o nome dessa técnica. Eu estabeleci esse padrão. É óbvio, com base em estudos, com base em análise, com base em acompanhamento, com base em algo sólido, científico, realmente, de como a nossa mente funciona. Eu organizei essas informações. Eu vi muitas pessoas utilizando estratégias como essas, mas não tinha um nome para isso, não tinha um nome de uma técnica para isso. Eu fui lá, entendi, dominei, interpretei, eu falei, eu vou dar um nome para isso aqui, eu vou conceituar isso aqui, porque essa é uma estratégia extremamente poderosa. Eu uso isso em todas as minhas cartas de vendas. Vamos falar sobre carta de vendas? Na imersão, eu vou detalhar as cartas de vendas, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, detalhe por detalhe, bastidor por bastidor. Essa é a tua chance de, em 2 dias, levar a tua copy para um nível que você nunca imaginou. Beleza? Então aqui abaixo estão todas as informações e eu espero te ver na minha imersão presencial dos produtores digitais e copywriters. Um grande abraço para você, fique com Deus e agora sim, até a próxima. Tchau, tchau.